Para mostrar como é que usa Pen Tool para você, eu vou criar um arquivo novo. Então vamos comigo para a gente fazer um arquivinho novo, porque lá eu vou te mostrar direitinho, né? Fica uma folha limpa, fica um negócio mais bonito para fazer. Então vamos lá, File, vou colocar New, o atalho para criar um arquivo novo é Ctrl N. Então se você quiser, ao invés de File, New, você pode apertar Ctrl N e ele vai abrir essa telinha aqui para você. Eu vou deixar esse nome mesmo aqui, de Untitled One, não tem problema, tá? Aqui embaixo eu posso deixar essa opção aqui de 960 por 560, não importa o tamanho do arquivo que a gente vai fazer. Esse arquivo ele só vai ser para te mostrar como trabalhar com a ferramenta, então é indiferente, pode deixar as opções como estiver aqui, isso não vai interferir em nada. Vou dar um OK. Criei o arquivo. Aqui em cima no Illustrator, ó, você pode ir clicando e alternando qual é o arquivo que você quer trabalhar. A gente tem o infográfico 1, que é esse arquivo que a gente está, que é o nosso projeto mesmo, que a gente vai utilizar, e esse outro que eu só vou mostrar para você como utilizar a ferramenta. Muito legal. Eu vou clicar aqui ó, no quadradinho da esquerda, vou apertar o botão para ele ficar sem preenchimento e vou selecionar a Pen Tool. Como que funciona a ferramenta? Vamos lá. Se eu clico em um lugar, ele marca um ponto para onde eu vou trabalhar. Uma linha, a gente sabe que uma linha ela precisa de dois pontos, né? A linha ela faz uma ligação de no mínimo 2 pontos. Então ele cria o primeiro ponto quando eu clico. Se eu clicar mais uma vez, ó, cliquei, ele já criou esta linha para mim. Nas novas versões do Illustrator, você vê que tem essa linha aqui, ó, pendurada, né? Que fica entre o último lugar que eu cliquei e o lugar onde está o meu cursor do mouse, né? Onde é que está o mouse, ele apontou. Então, quer dizer, quando eu faço isso, ele mostra para mim onde que vai ficar a próxima linha se eu clicar. Então, se eu clicar de novo aqui, ó, eu vou saber, eu sei no caso, né, que ele vai fazer essa linha nesse caminho aqui, ó. Cliquei e soltei, ó lá, fez uma linha. Se eu clico e solto, ó, eu vou fazer no caminho, ó, clica e solta, ele vai fazendo esse caminho para mim. Se eu quiser fechar o caminho, eu posso simplesmente clicar no primeiro ponto que eu cliquei, né, o primeiro ponto de todos, que é esse aqui, ó. Quando eu deixo o cursor do mouse em cima do primeiro ponto, você percebe que fica uma bolinha ali perto do desenho, né, da caneta. Quando eu clico ali, ele diz para mim, olha, você fechou o caminho, então você finalizou esse desenho. Aí eu posso vir, por exemplo, com a seta preta e eu consigo clicar, ó, e mover esse desenho para lá e para cá, tá? Essa é a maneira de trabalhar com essa Pen Tool. Eu vou deletar e vou mostrar mais um exemplo. Vou de novo com a caneta, vou clicar, clico mais uma vez e vamos dizer que eu quero finalizar o desenho aqui. Eu quero fazer simplesmente essa linha. O que eu posso fazer? Eu posso apertar ESC. Quando eu aperto ESC, ele finaliza essa ação para mim, tá? Muito legal. Então, finalizei ali. Então, você tem duas possibilidades. A primeira, você pode ir clicando. Se você quiser fechar o desenho, você clica aqui, ó, e ele finaliza. Se você quiser manter essa linha aberta, né, sem fechar um caminho, você aperta ESC, ele finaliza o desenho dessa forma para você. É bem simples. Onde começa a ficar mais complexo a ferramenta? Quando a gente começa a trabalhar com curvas. Para trabalhar com curva, é mais ou menos o mesmo princípio de linhas, né, de trabalhar com retas. Eu vou clicar em um lugar e eu solto. E agora, ao invés de só clicar e soltar, eu vou clicar, segurar e arrastar. Quando eu faço isso, ele automaticamente faz com que a ferramenta entenda que eu quero fazer uma curva. Olha que legal. Então você puxa para baixo, a curva vai para cima. Você puxa para cima, a curva vai para baixo. E aí você controla indo um pouco mais para as laterais, ó, e você consegue deixar uma curva bem bicuda ou fazer uma barriguinha ali bem certinha. Feito isso, ó, legal, fiz. Vamos dizer que eu quero finalizar aqui, o que eu faço? ESC. Pronto, já fiz a minha curva. Já tem uma curvinha muito bonitinha. Vamos dizer que de repente eu quero mais do que uma simples curva. Então o que eu faço? Clico uma vez, vou clicar em algum outro lugar aqui onde eu queira fazer essa curva, né, esse caminho. Clica, segura e arrasta, ó, e puxa. Puxei. Legal. Você vai ver que agora se eu mover aqui, ó, e tentar clicar em outro lugar, ele vai continuar essa curva aqui do lado direito, ó. Então eu clico, se eu clicar e soltar, olha lá o que acontece. Eu faço isso, ele continua a fazer linhas retas, né? Se eu clico e seguro aqui nesse caso, ó, clico, seguro e arrasto, ele vai continuar fazendo curvas. Olha lá, mais uma curva. Então cliquei, ele faz o próximo sendo linha. Clique e segura, ele faz uma curva e vai continuando curvas, tá? Então vamos voltar a esse exemplo. Ficou meio loucura, professor? Não entendi, professor. Calma, vamos lá. Clicou e segurou, ele faz curva. Tá, ele fez aquela primeira curva. E automaticamente o próximo clique também vai ser uma curva. Se eu quiser que depois dessa curva que eu vou fazer agora continue sendo curvas, eu continuo clicando, segurando e arrastando. Ó, ele continua fazendo curvas. Se eu não quero curvas, eu simplesmente clico uma vez e solto
eu posso ir clicando, ó, clique e solta, e ele vai fazendo retas. Então eu consigo mesclar muito bem essas opções que eu tenho para trabalhar, tá? Essa é a maneira de trabalhar com a Pen Tool. É muito legal essa ferramenta. Ela é uma ferramenta tipo assim, ame ou odeie. É bem assim mesmo. Ela tem várias opções para trabalhar. Mesmo ela trabalhando com linhas e curvas, que são apenas duas opções, as possibilidades são inúmeras. Dá para fazer muita coisa com essa ferramenta. Então eu te aconselho, treina um pouquinho, estuda um pouquinho caso você não conheça a ferramenta, porque ela é uma mão na roda. E o legal é que ela tem vários programas. Você tem ela no Photoshop, você tem ela até em programas 3D como Maya, você tem no Illustrator, você tem no After Effects. Então é muito legal você conhecer a ferramenta e o conceito dela. Conhecendo a ferramenta e o conceito, você consegue utilizar isso em vários programas.